Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso sexto dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então, continuando aqui o assunto que nós estamos tratando, irmãos, nós estamos falando sobre a vida de Jesus e os assuntos pertinentes ao ministério dele. Então, como eu já mostrei aqui no primeiro bloco para vocês, eu estou seguindo esse roteiro, que é o roteiro aqui do livro-texto, só que da versão anterior, né? A versão anterior era parte 1, parte 2 e a parte 3. No caso, nós, nesse módulo, estaremos trabalhando sobre a parte 1, a parte 2 e até Atos, né? Nesse caso, agora, no novo livro-texto, a parte 3 vai até Atos, né? E eles dividiram. Os evangelhos e Atos está na parte 3. Então, por uma questão didática, eu estarei seguindo aqui o roteiro da versão anterior, tá bom? Para implementar nossas aulas, tá? Então, hoje a gente está aqui, a vida de Jesus. A gente vai seguir, vou tentar seguir a maior parte de quantidade de slide desses capítulos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou evitar de passar aqui para nossa irmã Sônia ler, até porque a internet dela está oscilando bastante, mas assim que der, eu peço para ela contribuir conosco, tá bom? Tá bom, irmã Sônia? Então, vamos lá. Minha internet hoje também aqui está dando um pouco de oscilação. Vamos lá. Tomé, leia para nós agora. Crítica formal, a fase oral, por favor. Crítica da forma, fase oral. Antes dos textos, a tradição oral circulava em fragmentos. A crítica da forma classifica essas unidades pericopes de acordo com seu uso prático na igreja primitiva. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu mencionei isso na última aula, mas é muito importante porque essa informação é muito rica. Na igreja primitiva não tinha, num primeiro momento, o Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Pastor, e como a igreja se reunia para cultuar a Deus? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido elevado aos céus, e quando eles iam ler, não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha Atos, não tinha Romanos, Tessalonicenses, Apocalipse, não. Naquele momento inicial, não. Então, o que eles tinham, pastor? Eles tinham os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que estavam falando a eles tudo o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Irmãos, era algo inenarrável, era maravilhoso poder, eu deduzo, né, sentar numa reunião e ver Paulo falar, Pedro falar, ver ali as mulheres que foram alvo, né, dos feitos de Jesus. Quem sabe numa reunião, de repente você estava ali, logo depois, no início dos dias de Pentecostes, de repente chegar numa comunidade, vem Lázaro. Oh, meu Deus do céu, irmãos, que coisa mais gloriosa. Ou Marta e Maria e Lázaro, e eles contarem a experiência. Então, percebam, o culto era o culto a Deus, mas a mensagem era uma mensagem viva, tava o tecido de tudo que estava acontecendo ainda estava entre eles. De repente, num outro dia, um ano depois, vinha Zaqueu falar na reunião. Entendeu, irmãos? Então, como que não deveria ser a expectativa dessa igreja? Maravilhosa. Então, percebam que havia um clima, um poder, uma graça. Então, naquele exato momento, o que tinha era, de fato, assim, a vida dos apóstolos, os discípulos, tudo organizado. E quando eles queriam ler uma passagem, eles liam o quê, pastor? Liam o Velho Testamento. Liam Isaías 52, liam Isaías 53, liam Jeremias. Eles liam o texto sagrado do Velho Testamento, liam a profecia, liam outros textos, ou seja, o culto normal, como nós fazemos.
Só que a diferença é que, de repente, enquanto eles estavam ali como igreja primitiva, onde começa a surgir as cartas, os livros, depois o primeiro evangelho, ou seja, tudo muito incipiente, ninguém sabia ainda o que seria. Estão entendendo? Isso é muito importante, né? Por que eu estou dizendo isso tudo, irmãos? Porque a gente já tem essa ideia, né, de que a igreja primitiva estava tudo prontinho. Eles tinham todos os 27 livros ali. Pronto. Não, não era assim, tá bom? Então, era a tradição oral que circulava. Possivelmente, quando não se tinha uma tradição, a pessoa falando, alguém podia escrever. Imagina, irmãos, hoje não acontece, talvez hoje nem tanto com o advento da tecnologia, mas nos meus dias de aula, eu me recordo que eu tenho meu material, meus cadernos de seminaristas estão aqui. Eu abaixava a cabeça e nem olhava para o professor, tomando nota de tudo. Tomando nota de tudo. Que nem uma máquina, sabe? Literalmente, tomando nota ali. Depois que foram criando gravadores, eu já gravava o áudio também. Eu anotava, até hoje, irmãos, eu gosto de estar ouvindo algo e anotando. Hoje, com o advento tecnológico, dá para a gente anotar no celular, mas nada melhor do que escrever, porque quando a gente escreve, a gente decora melhor, porque é diferente, né? A mecânica. Então, voltando, eu, durante muitos anos que eu prego, é comum eu ver irmãos escrevendo. Então, muitas vezes, o que o pastor pregou? Deixa eu ler o que ele pregou. Ele falou isso daqui, olha essa frase que legal. Então, havia isso nos dias apostólicos. Circulava fragmentos do que? Da tradição oral. Então, a gente pode falar que isso eram perícopes, ou seja, pedaços, partes, que eram importantes, que circulavam entre eles, tá bom? Tudo bem até aí? Leia aqui para nós agora, Tomé. Então, a vida e os feitos de Jesus era o grande evento. Depois, leia aqui para nós, por favor. Step 2, o filtro. Leben, a situação na vida, o contexto que gerou a necessidade de relembrar a história, sermões missionários, liturgia ou controvérsias morais. Exemplo, pagar impostos, casar. Naturalmente, o evangelho foi chegando em outras nações. E como vocês sabem, quando eu conto um conto, eu aumento um ponto. Não é assim? Alguém conta uma história, quando vai chegar, essa história vira outra história, não é assim? Então, houve a necessidade de se fundamentar. Houve essa necessidade de escrever. O Espírito Santo foi chegando a essa fase na vida da igreja e foi agora normatizando para que criássemos uma comunicação normativa que igualasse todos. O que se prega em Jerusalém, entre os apóstolos, o que se prega em Samaria e o que se prega nos confins da terra, né? Terceiro aqui, a cristalização, a perícope. Apotegmas, relatos curtos culminando numa frase de efeito de Jesus. Milagres, modelos para curadores cristãos. Parábolas, instrução catequética. Paixão, narrativa contínua para a ceia do Senhor. Ou seja, podem ver que depois dos apóstolos, eles vão ser as pessoas que vão ratificar, ora escrevendo ou ora supervisionando quem escreva. Para quê? Para criar essa forma, né? Não deixar as coisas soltas, tá bom? Tudo bem até aí? Então, ainda dentro desses debates, né? Leia para nós, Tomé, por gentileza. O ceticismo radical e a desmitologização. Rudolf Bultmann, o mais famoso crítico da forma, levou a metodologia ao extremo. Sua conclusão: os evangelhos nos dizem muito sobre as crenças da igreja, mas quase nada sobre o Jesus histórico. Deixa eu só fazer um ponto aqui, não vamos nos aprofundar sobre Rudolf Bultmann, mas ele deu
Ele, vamos dizer assim, ele não deu uma contribuição, ele fez o oposto a uma contribuição. Bultmann, assim como outros teólogos liberais, eles foram desconstruindo uma boa tradição. Então, em nome de uma filosofia, de um racionalismo, ele vai trabalhar muito dentro dessa ideia de mito, que a igreja, que as escrituras, que a religião em si, ela carrega muitos mitos. Logo, isso acaba sendo trazendo para nós, né, aqueles que foram alvos do ensino de Bultmann, trazendo um demérito à verdadeira fé cristã, tá bom? Então, a lógica dele, qual era? Leia para nós, Tomé, só para vocês terem uma noção. Ó. A lógica de Bultmann. Premissa. A igreja necessitava justificar suas crenças messiânicas. Deixa eu só dar um detalhe aqui. Então, ele vai mostrar o seguinte, olha, os assuntos da igreja é para sustentar a religião e não para te unir a Deus. Praticamente isso, tá bom, meus irmãos? Eu estou, assim, sendo um pouco mais sucinto, mas só para vocês notarem que muitas vezes até mesmo um teólogo ele pode praticar um desserviço. Essa é a palavra correta. Não só Bultmann, mas muitos outros teólogos, que são chamados teólogos contemporâneos, eles praticam desserviço, tá? É lamentável, tá bom? Então, a igreja necessita justificar suas crenças messiânicas, tá? Segundo, leia para nós. Tomé, por favor. Ação. Os primeiros cristãos inventaram narrativas de milagres, mitos, e projetaram dogmas na boca de Jesus para resolver disputas eclesiásticas. Olha onde ele chega. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, os primeiros cristãos inventam narrativas de milagres, ou seja, Jesus não ressuscitou ninguém, aquilo é uma invenção dos apóstolos para justificar que Jesus foi especial. Agora, eu te pergunto, Tomé, irmã Sônia, demais alunos aqui da classe, irmãos. Ora, imagina você sentado numa igreja ouvindo isso de um pastor, de um teólogo, que as histórias de milagres foram acréscimos humanos dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos e da história da igreja. Mas que Jesus não fez tudo isso, não, até porque se milagre existisse, a gente estaria fazendo hoje. Vamos aqui dizer com toda honestidade, isso não tira o encantamento e a beleza de Jesus? A gente está levando Jesus e tudo que o Novo Testamento diz. Na primeira aula eu fiz questão de abrir o texto com a leitura de Lucas 1, onde o anjo Gabriel ia a Maria e falava para ela, olha, você vai ter o Salvador do mundo, o rei de todas as coisas, o governo dele nunca vai ter fim, ele vai nascer no seu ventre e você ainda como virgem. Ela crê. Ora, então, essa narrativa não foi verdade, foi acréscimos dos líderes depois de Jesus, porque Jesus e Maria é só um conto, é só um mito. Percebam, irmãos, essas informações sendo trazidas no seio de uma igreja, como aquela mãe que está desesperada vai buscar e pedir ajuda a Jesus, sendo que, de repente, Jesus agora foi rebaixado a um pé de igualdade de um homem ou de um líder humano. Percebam, o lado divino, o lado sobrenatural, o lado do perdão dos pecados. Porque na hora que eu questiono os milagres, parece que eu estou falando só dos milagres. Mas, meus irmãos, qual é o maior milagre que a Bíblia vai falar? Que existe e que, de fato, é a nossa salvação. É a nossa alma sendo comprada pelo sangue de Jesus. É os nossos pecados sendo perdoados. Então, nada se compara à obra da expiação. Ora, se eu questiono o milagre, se eu questiono o nascimento virginal, se eu questiono a ressurreição, se eu questiono... Você acha que eu não vou questionar os meus pecados? Será que ele tem poder de me perdoar? Porque, de fato, tudo o que dizem a respeito dele não é.
Estão entendendo onde chega a ousadia? Tem ou não tem uma influência aqui de Beelzebul? É uma unção de Beelzebul isso daqui. É ou não é, meus irmãos? Porque desfigura a obra de Jesus. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Compreenderam? É muito sério isso daqui para nós, tá? Ficou claro aqui? Então, tudo que é milagres são mitos. Para que esses mitos existem? Projetam dogmas na boca de Jesus para resolver disputas eclesiásticas. Ou seja, mostrando que Jesus é grande, mostrando que os apóstolos são especiais, porque, afinal de contas, a gente precisa de uma religião. É lamentável que isso tenha saído de um pseudo chamado teólogo, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Por isso que eu não vou trabalhar muito sobre o Jesus, né, como é chamado, né? O lado mais humano, é questionado sobre esse lado mais... se Jesus realmente existiu. Eu não vou ir por esse caminho, até porque eu acredito que não vai ser tão relevante para nós, tá bom? O Jesus histórico, assim chamado na teologia, tá? O resultado, pode ler para nós também? O texto está altamente distorcido pela utilidade teológica. A solução de Bultmann: desmitologizar, despir o evangelho do verniz sobrenatural, entre aspas, entre parênteses, inaceitáveis para a mente moderna naturalista, para resgatar a mensagem existencial pura. Em outras palavras, perceba, essa mente moderna aí não admite o milagre, não admite o sobrenatural. Porque o que eles querem? Eles querem resgatar apenas o lado que existencial. Jesus é uma boa referência ética e moral. Logo, Tomé, irmã Sônia, demais alunos, vocês estão buscando um salvador? Não, vocês não precisam disso. Basta vocês terem uma vida ética e moral elevada, praticarem o bem, que está tudo certo. Deus está feliz. Isso é evangelho, irmãos? Entendeu? Olha onde chegou. Por isso que a igreja na Europa chegou onde chegou. E principalmente em alguns países, como algumas cidades dos Estados Unidos. Essa influência foi macabra, tá bom? Porque levou esse lado mais humano, arrancou a essência do que de fato é. Ora, Jesus veio fazer o quê, meus irmãos? Veio buscar, veio salvar quem tinha se perdido, arrancou-nos do lamaçal do pecado, destruiu as obras do diabo, salvou a nossa alma, perdoou os nossos pecados e escreveu nosso nome no livro da vida. E assim ele morreu, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Ponto final. E a vida ética e moral é uma consequência natural para essa vida, mas não é o grande alvo dessa vida. A vida ética, moral, o ser humano brilhante faz parte desse cristão lavado e redimido. Agora, por que isso tudo surge, não só com Bultmann, irmãos? Mas isso vão surgir também na vida de muitos teólogos. Sabe por quê? Porque a igreja, quando ela passa por aqueles marasmos do quê? De uma vida religiosa nominal, e onde ela começa a se enveredar por uma questão mais de poder e de política, é aí onde surgem esses homens dizendo, tá vendo, ó, a igreja não presta para outra coisa. A igreja presta para eleger políticos, a igreja presta para servir junto com o rei, com a monarquia, mas se de fato prestasse, então percebam que o mau testemunho de uma geração colabora para que esses nomes acabam criando relevância. Por isso que a gente tem que preservar, como disse Judas, da fé que uma vez foi dada aos santos, meus irmãos. E zelar pela igreja, separando as coisas, colocando cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Tudo bem até aí? Então, percebam que o Jesus histórico, a gente não vai trabalhar muito, tá? Mas ele segue essa linha de Bultmann, tá? Pode ler para nós também, por favor? Crítica da redação. Pós-Segunda Guerra, o foco mudou. Em vez de ver os evangelhos como colchas de retalhos, entre parênteses, críticas da forma,
Os eruditos passaram a tratá-los como obras literárias unificadas. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Perceba pós-Segunda Guerra. Como assim, pastor? Esses vultos, como os grandes pensadores do passado, que tinham nomes até de teólogos, como Bultmann e outros chamados teólogos contemporâneos, eles diziam o seguinte: a gente não precisa mais da religião, porque nós, seres humanos, evoluímos. O ser humano vai continuar evoluindo, com Deus ou sem Deus, porque agora nós temos o conhecimento, temos a tecnologia, temos a ciência. Aí veio a Primeira Grande Guerra. Aí foi um choque, porque se tinha como pressuposto que o ser humano vai continuar crescendo, evoluindo, sendo educado, sendo alfabetizado com as universidades, com as descobertas científicas, com a indústria, e de repente vem de uma forma cruel a Primeira Guerra Mundial. Aí, como se não bastasse, algumas décadas depois, a Segunda. Alguns anos depois, né? E aí o que acontece? O que chega a ser um consenso na vida humana, principalmente nos pensadores? Nós, seres humanos, somos pecadores. Nós precisamos de Deus, porque temos ciência, temos tecnologia, temos tudo isso, e nós nos matamos com as nossas próprias mãos. Aliás, com a ciência criamos a bomba nuclear, bomba atômica, e aí é onde há uma mudança, e é por isso que há um resgate, irmã Sônia, irmã Tomé, ao Velho Testamento de uma forma muito linda, porque as pessoas começam a ver que o ser humano é o ser humano em qualquer contexto e que eles precisam de Deus. Podem ver que nesse período, que era o período do humanismo, a gente vê várias teorias a arrastarem multidões, como, por exemplo, a teoria da evolução humana. Podem ver que alguém já disse que o diabo ele precisava só de uma teoria para enganar muitas pessoas, e criou a teoria da evolução humana. A gente sabe que isso é uma frase solta, mas assim, muitas pessoas fizeram da teoria darwinista uma resposta à sua nova perspectiva de vida. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a pensar, tudo bem, é uma teoria, mas para onde eu vou depois que eu morrer? E aí começa a ter essa mudança na chave, né? Por isso que aqui, ó, pós-Segunda Guerra, o mundo mudou. E mudou mesmo, irmãos. Pode ver que hoje a quantidade de cientistas que se denominam cristãos ou judeus ou espirituais é enorme, entendeu? Porque eles sabem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tá bom? Tudo bem até aí? A visão anterior era o quê? Pode ler para nós também? O evangelista como costureiro. Nova visão, o evangelista como teólogo. Mudou o panorama, tá bom? Continua lendo para nós, irmão, por favor. Insight. Os redatores, editores, selecionaram e organizaram as perícopes para defender teses teológicas específicas. Exemplo: Hans Koselmann argumenta que Lucas reinterpretou o ministério de Jesus para explicar o atraso da segunda vinda, posicionando a vida de Cristo como o centro da história, entre o antigo Israel e a contínua era da igreja. Então, aos poucos foi tendo essas mudanças, e graças a Deus por essas mudanças, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Como eu disse, eu não vou entrar muito nos detalhes da defesa do Jesus histórico, irmãos, porque, como eu mencionei para vocês, não é que não seja relevante a discussão, mas eu creio que Ele é o meu Salvador, eu creio que Ele é o meu Senhor, eu creio que a igreja existe e tem vitalidade quando depende dEle, das palavras dEle, dos ensinos dEle, e que a palavra dEle é o nosso grande alimento, tá bom? Então, a matriz de diagnóstico, as 3 camadas, leia para nós, Tomé, por gentileza, cada uma delas. Crítica das fontes, documentos. Pergunta central: quais textos escritos os autores usaram? Crítica da forma, tradição oral. Pergunta central: como
as histórias circulavam oralmente antes da escrita? É que, na realidade, você pode ler aqui Esse também, aqui é direto, né? literalmente por bloco aqui. Tá. Crítica das fontes, documentos. Pergunta central: quais textos escritos os autores usaram? Foco: o problema sinóptico, fonte Q, prioridade de Marcos. Risco histórico, baixo. Documentos escritos preservam a unidade. Então, aqui é simplesmente fazendo uma situação sobre essa discussão, né, de como eles chegaram a construir os textos do Novo Testamento. Agora, a crítica, aqui, ó, primeiro é crítica da fontes, crítica da forma. Pode ler para nós também? Tradição oral. Pergunta central: como as histórias circulavam oralmente antes da escrita? Foco: perícopes, Citizen Levin, situação na vida da igreja, Bultmann. Risco histórico: alto, supõe intensa fabricação de mitos pela igreja. Então, percebam que nessas discussões, quando a gente vai para a crítica das fontes, para a crítica das formas, se a gente não tomar um certo cuidado, a gente acaba cometendo alguns riscos. Quando a gente está fazendo uma avaliação, tá, irmãos? Isso daqui é uma discussão catedrática importante, por isso que os autores dos livros textos vão trabalhar, que elas existem, mas elas não são o principal para nós, tá bom? E o último, crítica da redação. Edição final. Pergunta central: qual a agenda teológica do editor final? Foco: o Evangelho como obra unificada. O evangelista como teólogo, Coseman. Risco histórico: médio, supõe distorção narrativa para fins editoriais. Joia. Agora, se eu só fazer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Perceba que, eu não sei se vocês já notaram, tem pastores, pregadores, mestres que vão dizer assim: o apóstolo Paulo ensinou, o apóstolo Pedro ensinou, porque Pedro disse assim. Notem, nenhum problema de falar isso, porque de fato é um texto de Pedro. Mas o que eu queria dizer agora aqui, e até ensinar a vocês, foi apenas o apóstolo Paulo quem disse? Ou foi o Espírito Santo na boca de Paulo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Indiferente da crítica das fontes, crítica da forma, crítica da redação, ou sejam documentos, tradição oral ou edição final, que para mim, meus irmãos, elas podem até ter uma certa... na confecção do Novo Testamento, pode ter ocorrido as três. Pode ter sido documento? Pode. Pode ter sido tradição oral? Pode. Pode ter sido edição final? Pode. Qual o problema? Deus pode ter trabalhado de várias formas na vida e na mente de cada escritor bíblico. Para mim, o milagre não muda. Se foi uma ideia que veio na mente, onde o Espírito Santo usou a mente daquele autor para que ele pudesse agora escrever, porque na realidade não foi a mente dele pela mente dele, porque o texto sagrado vai falar que é o Espírito Santo usando pessoas. Pode ter sido a voz do próprio Deus dizendo: olha, João Marcos, escreva. Pode. Pode ter sido aquele ímpeto de zelo entre a igreja primitiva. Pode, uma coisa eu sei, foi o Espírito Santo usando os nossos irmãos no passado. Estão entendendo? Perceba que essa discussão aqui, ela pode ser legítima, né? E não deixa de ser. Mas o mais importante é nós sabermos que não há texto sagrado que não tenha o DNA sagrado. Tudo bem? O DNA sagrado foi quem os inspirou, os conduziu, os levou. Pastor, mas não houve a participação? Claro que houve, meus irmãos. Deus escolheu usar pecadores e não anjos, tá bom? Tudo bem? E quando eu falo pecadores, eu estou me referindo a pessoas. Mas podem ver que eram pessoas agora consagradas, que passaram por um processo de transformação. Por isso que o texto bíblico vai falar que eram homens santos, não como evoluídos, mas como consagrados, separados. Tudo bem? Então, eu gosto muito de pensar assim, quando eu digo Pedro aqui foi genial, Paulo aqui foi genial. Logo,
deixa eu explicar melhor. O Espírito Santo aqui na vida de Paulo foi mais genial. Entenderam? Essa premissa muda tudo. Pastor, qual é a diferença do texto sagrado para quando nós pregamos? Total diferença. Eles foram inspirados por Deus para deixar uma revelação perfeita. Hoje nós somos inspirados pelo Espírito Santo, pegando aquela revelação perfeita para explanar a nossa igreja. Mas por melhor que seja a minha explanação, ainda não se compara com a revelação. Porque essa foi deixada por Deus para todas as igrejas de todos os séculos. E a minha mensagem não necessariamente vai ser para todas as demais igrejas que virão. A minha mensagem é para o nosso povo aqui. E amanhã Deus pode usar outro pastor para usar essa mesma Bíblia para trazer novas mensagens. Então percebam, a nossa participação não é que ela é inferior, mas é porque nós trabalhamos a partir de. A revelação já foi dada. Nós apenas trazemos luz nessa revelação. Os canais da revelação foram os autores sagrados. Nunca confundam isso, tá, meus irmãos? Pode ver que muitos pentecostais e avivados acham que acontece num púlpito de uma igreja é igual quando acontecia com Pedro, com Paulo e com João. E não é a mesma coisa, tá bom? Porque ali foi um momento único na história. Para quê? Para eles deixarem uma revelação. Eu não estou mostrando que eles eram maior do que nós, mas a missão deles, sim, foi muito mais elevada do que a nossa. Porque eles receberam uma profecia que serviria para todos os povos em todas as gerações. É por isso que temos a Bíblia como revelação sagrada. E isso vale para todo o Velho Testamento e Novo. Por isso que a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar. Hoje, quando nós ensinamos a Bíblia na sua essência, estamos caminhando na mesma ordem deles. Só que a nossa função não é ter uma nova revelação, mas a nossa função é ser fiel naquela revelação. É ensinar aquela revelação. Tá bom? Então, indiferente se é a crítica da fonte, documentos, crítica da forma, tradição oral, ou crítica da redação, edição final, o importante é a gente saber que Deus usou o Espírito Santo e usou eles de uma forma misteriosa, pelo qual a gente vai compreender muito bem na eternidade. Mas essas discussões são legítimas, tá bom? Tudo bem? É um pouco mais complexo, né, irmãos? Mas é importante a gente citar, tá bom? E aqui, ó, falando um pouco sobre o Jesus histórico, né? Pode ler para nós, Tomé? A busca pelo Jesus histórico, mudanças de paradigma. 1835, o mito. Dr. D.F. Strauss, visão. Material evangélico é predominantemente mitológico. Ó como eles trabalhavam nessa época. Irmãos, essas datas aqui, tá? São as datas próximos de Charles Spurgeon, Finney, ou melhor, ai meu Deus, esqueci o nome, contemporâneo de John Wesley. Já lembro. Percebam, nos nossos irmãos desse período sofreram demais, tá? George Whitefield. Olha como eles foram gigantes de pregarem o evangelho puro. Você acha que foi fácil para Wesley, que era universitário, falar nos dias dele sobre o Jesus bíblico, orar ao Jesus bíblico, se reunir, pedir perdão dos pecados? Percebam, a igreja vivia o mal do humanismo, entendeu? Spurgeon, irmãos. Quando a gente lê Spurgeon e hoje fica feliz, Spurgeon foi muito difícil ter pregado, por exemplo, quando ele prega eleição, predestinação, prega o novo nascimento. Meus irmãos, isso daqui era um desafio herculano, entendeu? Porque hoje o contexto nosso mundial, mesmo que a gente veja o pecado aí nas pessoas, as pessoas se enveredarem por um Jesus totalmente fofinho, como eu gosto de dizer, mas crer no sobrenatural. Estão abertos ao sobrenatural. Nessa época não, era o humanismo puro. Estão entendendo? Ó, o material evangélico é predominantemente mitológico, é só mito. Ou seja, você crê em mito, Tomé, irmã Sônia, entendeu? Olha como é difícil, né? Aqui, leia para nós depois também.
1863. 1863, O Romântico. E. Renan. Visão. Retrato de beleza literária. Jesus como um carpinteiro amigável, transformado em herói literário. Ou seja, é mais uma beleza literária, né? É mais um livro, entendeu? Lê agora o terceiro para nós também, por gentileza. 1883, O Judeu Ortodoxo. A. Edersheim. Visão. Reconstrução baseada em ricas tradições rabínicas e contexto judaico do primeiro século. Uma outra opinião aqui. E agora a última? 1900, O Mestre Moral. A. Harnack. Visão. Jesus não como um redentor divino, mas como um mestre impulsionado por ideias éticos sublimes para a humanidade. Jesus era tipo um Buda, meus irmãos, tá entendendo? É isso que você precisa, um Jesus Buda, que você olha para ele e você aprende com ele e você melhora na sua vida. Percebam, irmãos, aqui a lista está sendo bem sucinta, porque nossa matéria não é teologia contemporânea. Essa matéria, teologia contemporânea, que por sinal nós não temos na nossa grade, porque essa matéria, quando é dada para o bacharel, é um assunto, eu diria assim, importante, mas é até difícil de lidarmos, porque muitas vezes a gente pensa, tá, tudo bem, pastor, esses mestres, né, eles eram professores universitários, não tem nada a ver com a igreja, né? Não, irmãos, muitos deles eram teólogos, formados em seminários teológicos, tá bom? E eles estavam dentro das igrejas falando tudo isso. Isso é o que nos assusta. Por isso que tem pastores que não botam seus alunos nos seminários, entendeu? Imagina num seminário liberal, é só esse tipo de coisa. Vão buscar pelo Jesus histórico, entendeu? Tá bom? Tudo bem? Deu para compreender, meus irmãos? Deu para compreender, irmã Sônia? Tá bom? Então vamos prosseguir. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. O choque de Schweitzer, o profeta apocalíptico. Em 1906, Albert Schweitzer implodiu o retrato do Jesus Mestre Moral. Sua obra demonstrou que a academia projetava seus próprios desejos no texto em vez de lê-lo. Pode. A expectativa. Jesus cria que o reino de Deus terreno era iminente e que ele se revelaria como o Messias. O fracasso. Ao enviar os 12, Mateus 10, 23, a consumação não ocorre. A decisão trágica. Jesus decide forçar a vinda do reino, forçando sua própria morte. O segredo traído. Judas revela a reivindicação messiânica secreta às autoridades. A conclusão, uma figura misteriosa e trágica que morreu esmagada pela roda da história. Olha só que ousadia. Estão entendendo quando entra nessas discussões, Tomé? Agora eu te pergunto, cristãos deram ouvido a isso? Sim, pastores, igrejas. É aqui a teologia liberal. Ó, que data é essa? 1906. Estão entendendo? Porque depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança na chave por causa disso. Pode ver que depois da Segunda Guerra Mundial, esse tipo de voz ecoou muito pouco no meio da teologia. Por quê? Porque chega a essa conclusão óbvia de que o homem sem Deus não é nada. Tá bom? E aqui a falha, leia para nós. Tomé, por favor. A falha. A tese ignorava afirmações de Jesus de que o reino já havia chegado e não explica por que um apocaliptista ensinaria a ética social tão refinada para um mundo prestes a acabar. Entendeu? Então, aqui é a grande falha. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, irmão, se dá entre 14 e a 18, 1914 a 1918. Então, irmãos, é muito lamentável, né, que existam esse tipo de coisa
dentro da teologia. E a Segunda Guerra Mundial, né, irmãos, que é de 39 até 45, tá bom? Então, percebam que depois desses episódios mudam-se a chave, graças a Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. Leia para nós, Tomé. A reconstrução histórica, o fator testemunha ocular. Por que a fabricação de mitos em larga escala, proposta pela crítica da forma, falha sob escrutínio histórico? Então, aqui agora, o autor, que é o nosso irmão Gundry, ele está fazendo uma defesa mostrando que essa teoria, que é a crítica da forma, porque, como eu disse, irmãos, qual que é o problema da crítica da forma? Não é a discussão dela, é a maneira em que eles levam. Porque, como eu mencionei há pouco, aqui, quando nós trabalhamos sobre essas narrativas, aqui, ó, crítica de fontes e crítica da forma, num primeiro momento, a crítica da forma ela é tranquila, mas o problema é o desdobramento que se gera a partir dela. E os teólogos liberais que vão sustentá-las, tá bom? Então, o argumento crítico, leia para nós, Tomé, por favor. O argumento crítico. Os evangelhos são o resultado de décadas de invenção e mito não controlado. O contrapeso histórico. 1. O hiato temporal. A única geração entre Jesus e o texto escrito não oferece tempo suficiente para a proliferação mitológica desenfreada. A adoração ocorreu imediatamente. Então, esse é um ponto muito curioso e importante para a gente poder considerar. Houve o fato de Jesus. Não temos esse período de 50, 80, 100 anos. Não. Jesus, durante o seu ministério, já era adorado. Ele morre, ressuscita, é levado aos céus, continua sendo adorado e continua sendo proclamado. E a igreja vai sendo edificada. Ou seja, o hiato temporal não existe. Ponto. Então, eles não tinham motivo de inventar algo. Ora, não é mais fácil admitir com que o que eles dizem e relatam é fruto do testemunho? Agora, olha só que interessante. Por que Jesus, ao ressuscitar, não aparece apenas a Pedro, Tiago e João? Porque, de fato, assim como a encarnação dele, o ministério terreno, precisou ser visto por muitos para o cumprimento da profecia, a ressurreição também. E podem ver que Jesus fica durante 40 dias aparecendo a muitos. E o texto sagrado diz que ele aparece a mais de 500, inclusive. Ou seja, será que foram apenas os apóstolos? Claro que não. Por isso que a gente vê que quando chega o dia de Pentecostes e o Espírito Santo é derramado, pronto, houve aquela explosão. O coração das pessoas já estavam preparadas. Tá bom? Então, assim, percebam que esses mitos que tentam anular a obra de Jesus e a revelação, eles acabam caindo por terra. Segundo ponto, leia para nós, Tomé, por gentileza. 2. A restrição das testemunhas. Testemunhas amigas e inimigas ainda estavam vivas para refutar invenções extravagantes. Lucas 1, de 1 a 4 e 1 Coríntios 15. Pode ver que aqui, quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de mais de 500 pessoas, muitos estavam vivos enquanto Paulo já estava pregando. Vocês têm que se lembrar, irmãos, que Paulo ele demora por volta de 12 a 15 anos para começar a pregar como um grande apóstolo. Ele não foi ganho ali na estrada de Damasco e já saiu pregando o mundo afora. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia, depois ele fica por um período muito longo ainda se preparando, por volta de 12 anos, no mínimo, foi o tempo entre a conversão de Paulo e o envio dele lá em Antioquia da Síria, ele e Barnabé. Ou seja, se Jesus morre no ano 33, Paulo ele começa a fazer suas obras ali no ano 40 e pouco apenas. Então, perceba que Paulo, quando ele escreve Coríntios, falando que muitos ainda estão vivos, que viram a ressurreição, eram testemunhas.
E quando Lucas escreve, e Lucas, vocês têm que lembrar, a gente vai chegar lá no Evangelho, mas Lucas é ganho nas viagens missionárias de Paulo, e quando ele vai escrever tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos, ele, como médico, e o que um médico faz? O médico não examina, meus irmãos? Olha o DNA humano aí. Pode ver que ele faz uma pesquisa apurada, indo e pesquisando todas as pessoas que tiveram contato com Jesus. Ou seja, aquilo que nós falamos, as histórias, os textos, os fatos, as pessoas. E ele faz uma pesquisa apurada. Mas é claro que foi a pesquisa pela pesquisa? Claro que não. É o Espírito Santo usando ele de uma forma mais técnica, mas regada de unção e graça, para validar que aquilo que ele estava escrevendo não era fruto da imaginação dele ou do dito apenas de Paulo, mas era o que todos falavam e testemunhavam. Guardem isso, meus irmãos. A maior mensagem do Evangelho é a transformação de vidas, é o perdão de pecados. Ninguém tem o poder de mudar a mente de outra pessoa e de transformá-la, a não ser Deus. Essa é a maior mensagem. E aqui os apóstolos estavam regados de testemunhos vivos. Eles eram. Podem ver que eles, porque eles são os canais da última revelação, porque eles viram, ouviram, falaram e tocaram. Pastor, e Paulo? O que a Bíblia fala? Quem aparece para Paulo na estrada de Damasco? O Cristo ressurreto. Paulo, quando ele vai para o deserto da Arábia e por lá fica por volta de 3 anos, o Cristo ressurreto aparece para ele. Ou seja, ele tem aulas em loco com Cristo. Então percebam como isso é grande na história dos nossos irmãos da igreja primitiva, tá bom? Então, terceiro e quarto lugar, tome a leia para nós. O ceticismo antigo, o mundo greco-romano, não era crédulo. O próprio apóstolo Tomé exigiu evidências empíricas da ressurreição. Dando uma ideia aqui, que não bastava você falar, quero provas. E a prova era essa que eu estou dizendo para vocês. Era o fato de Jesus, a crucificação. Podem ver que até mesmo na crucificação há um milagre. Há um dia, vamos dizer assim, ensolarado, e depois há 3 horas de trevas, meus irmãos. Registrado nos evangelhos. Há um terremoto. Mortos são ressuscitados, como diz o livro de Mateus. Eles saem dos túmulos, pessoas. O templo é abalado porque o véu do santuário é rasgado. Ou seja, houve sinais. Será que Deus não estava preocupado com esse ceticismo? Sim. Não é porque eram antigos que eles acreditavam em tudo, irmãos. Entendeu? Pode ver que quem é a primeira pessoa que se converte logo depois da morte de Jesus? Vocês lembram disso? Quem é a primeira pessoa depois da morte? Quem é a primeira pessoa a se converter? Foi o centurião lá, romano? Exato, Tomé. Olha só que coisa linda. Um judeu bandido aceita Jesus antes de Jesus partir. Eram 2 bandidos. E o texto bíblico vai falar que os 2 zombam de Jesus. Ah, pastor, mas não é só um, não. O texto bíblico vai falar que os 2 estão zombando. Mas dá para ver que em um dado momento há uma questão de consciência de um deles. E aí é como se milagrosamente aquela consciência aflorasse e ele disse, olha, nós estamos pagando porque fizemos, mas ele é justo. E aí onde ele vai e valida Jesus, dizendo, Jesus, lembra-te de mim. Em outras palavras, dizendo, Jesus, olha, tem jeito para mim? Aí Jesus diz, ainda hoje você estará comigo. Percebam que os 2 teve chance, mas um só se converte. Jesus morre, há trevas, há terremoto, o véu do templo se rasga, mortos ressuscitam, vão em Jerusalém. O texto bíblico é enfático. E agora, que livro que acontece isso? O livro de Mateus. Percebam, olha aí, olha os sinais. Para quê? Para abalar aquele povo. Quem? Os religiosos, o povo, aqueles que estavam crucificando Jesus. Por quê? Porque o que acontece, irmãos? Naquela semana, que é, no caso, até hoje, quando Jesus entra em Jerusalém, que é chamado hoje Domingo de Ramos, eles esperavam que Jesus entrasse ali com um cavalo para destronar os romanos.
Mas Jesus entra como? Num jegue, num jumentinho. Não é isso? Como um líder de paz. Por isso que as pessoas, vendo que Jesus não ia dar um golpe nos romanos, se levantam e se unem aos judeus, dizendo, pode crucificá-lo, já que ele não vai fazer nada. Mas aí Deus faz tudo isso, faz uma escuridão vir sobre a terra, faz terremoto chegar, o véu do templo se rasga, mortos ressuscitam. O que eram isso, senão sinais para abalar aquele mundo? Então percebam que, aí voltando, Jesus morre, o centurião romano declara, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O que o centurião estava dizendo? Eu reconheço que Jesus é o Salvador. Aquele centurião, em outras palavras, e com aquela declaração, podemos afirmar sem medo de errar, porque a Bíblia diz que quem declara que Jesus é o Senhor, será salvo. Ele estava dizendo, ele era o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a primeira conversão é de gentil, não é de judeu. Interessante, né? Ou seja, o ceticismo aqui, ó, é quebrado num centurião. Tá bom? E aqui a exatidão periférica. Pode ler para nós também. A exatidão periférica. Descrições de práticas legais e sociedade palestina coincidem perfeitamente com a lei romana documentada. A N. Sharon White. Ou seja, mostrando tudo isso, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, irmã Sônia? Alguma pergunta, Tomé? Será que dá para a irmã ler agora, irmã? Vou tentar, irmão. Não pode ler para nós, por favor. Evidências literárias de autenticidade. A poesia semítica oculta. Embora escritos em grego, os evangelhos preservam o ritmo exato da poesia hebraica aramaica. Exemplo: pede e dar-se-vos-á. Buscai, achareis, e achareis. Lucas 11, versículo 9. Uma invenção grega tardia não reproduziria essa métrica nativa. Próximo. Olha agora, deixa eu fazer um comentário que eu aprendi com o pastor Ribeiro. Lembra que nós trabalhamos sobre a língua grega na última aula, né? Então, percebam uma coisa aqui, guardem isso, porque isso é uma pérola, irmãos, uma pérola. A Bíblia e o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a mente de quem escrevia era judeu, tá bom? Logo, a maneira em que eles pensavam era como judeus, e não eram como gregos, tá bom? A língua era grega, mas a forma de pensar, de agir, de viver era judaica. Logo, a construção da Bíblia, mesmo que seja numa língua grega, ela tem todo esse DNA hebreu, tá bom? Isso é uma pérola, porque quando a gente vai estudar um texto grego com outro texto grego, tudo bem, são gregos, mas quem escreve aquele grego? Um grego foi escrito lá na Ática, em Atenas, na Macedônia, eles pensavam como gregos. Já o grego escrito agora aqui pelos apóstolos não tem o DNA helênico, tem o DNA hebreu, judeu, que é um povo judeu, de tradições judaicas. Vamos lá, meus irmãos, falamos o português, somos iguais àqueles europeus lá, né, de Portugal? Os demais africanos e países que falam língua portuguesa. Só porque falam portugueses, a gente pode falar que eles pensam como europeu? Não. Somos brasileiros, temos DNAs diferentes. Estão entendendo? Então, é a língua, sim, grega, mas quem escreve ali são judeus. O pensamento é diferente, a ideia é diferente. A cosmovisão é diferente, a religião é diferente. Logo, eles só utilizaram uma língua porque Deus queria atingir o mundo. Mas a matriz é judaica, tá bom? Isso é uma pérola, viu, irmãos? Porque muitas vezes, muitos professores de grego
vão fazer essa correspondência, e está errada, tá bom? Tudo bem? Então é a poesia semítica, ou seja, de Sem, que está oculta lá o tempo todo. Por quê? Porque eles são judeus, acabou, não tem o que falar. Irmãos, guardem isso. Judeu tem os seus acertos, tem os seus erros, mas o nosso mestre era um judeu. Os apóstolos eram judeus. Louvado seja Deus por isso. A revelação de Deus para nós veio pelos judeus. Velho Testamento e Novo Testamento. O mundo foi abalado pelos judeus. Ah, pastor, mas existem judeus que são cruéis, que são discípulos de Caifás. É verdade, meus irmãos. Mas vai ter brasileiro, vai ter português, vai ter gente boa e gente ruim de tudo, tá bom? O silêncio nas epístolas. Pode ler para nós, irmão, por favor? Parábolas e o título Filho do Homem dominam os evangelhos, mas quase desaparecem nas epístolas de Paulo. Isso prova que a igreja primitiva não injetava retroativamente seus próprios jargões na boca de Jesus. Exatamente. O judeu, meu irmão, pode ver, nós não temos um padrão. Moisés era de um DNA, Davi é de um DNA. Pode ver, os apóstolos, um é diferente do outro. O ministério de Jesus tem um DNA, o ministério apostólico tem outro DNA, ponto. Não precisa ficar um defendendo uma coisa com outra para falar que é igual. Deus não criou soldadinhos de chumbo, tá bom? Detalhes embaraçosos, por favor, irmã. A igreja posterior jamais teria inventado um Jesus cujos familiares o julgaram louco ou discípulos retratados como covardes, cabeçudos e incrédulos. A inclusão dessas falhas indica fidelidade ao evento real. Meus irmãos, é lindo isso. O Felipe Riente, esses dias pregando, ele falou uma frase muito legal, ele falou assim, a Bíblia, ela fala os nossos próprios defeitos, ela nos aponta. E aqui, a Bíblia mostra isso do Gênesis ao Apocalipse, inclusive no Novo Testamento. Né? Pode ver, os próprios irmãos de Jesus eram contra eles, Jesus julgam eles, no sentido de verem que muitas vezes são covardes, mas o autor até aqui colocou palavras bem fortes, mas retrata, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Então, só para a gente tá concluindo agora, porque agora faltam só mais esses 2 slides. Leia para nós também, por gentileza. A síntese, o núcleo de querigma. C.H. Dodd. Centro, o núcleo irredutível. Querigma, proclamação. Profecias cumpridas, obras de Jesus, cruz, ressurreição, juízo, chamada ao arrependimento, encontrado em Paulo e Atos. A camada do meio, a didache, o ensino. Instrução Em outras palavras, aqui C.H. Dodd está querendo dizer o seguinte, que a grande mensagem da igreja primitiva de Jesus e dos apóstolos é o querigma, é a proclamação, ou seja, é toda a mensagem do Novo Testamento, tá bom? Então, agora leia aqui para nós o segundo, Tomé, chamado do meio, o didaquê, o ensino. Instrução ética para a vida da nova comunidade. Ou seja, primeiro se proclama, anuncia e depois se ensina como se espera viver. E por último, chamada externa, os evangélicos canônicos. Marcos é essencialmente um querigma expandido em forma escrita. Aqui dando uma ideia, né, de tudo que aconteceu a partir de, não dizendo que Marcos é um canônico, aqui no caso, né, mostrando como eu posso dizer, a maneira em que ele foi escrito era como se Deus quisesse alcançar outros povos. Então seria praticamente isso, né? Ou seja, é o centro, que é o querigma, a chamada do meio, que é o ensino,
e a chamada externa que é, ó, vamos alcançar outros povos. Escrevemos não apenas para ensinar vocês, mas para deixar o modelo para que a gente continue alcançando outros e chegue a cada lugar mais longe, tá bom? E aí o último aqui para nós, Tomé, por gentileza. À medida que as testemunhas oculares faleciam, o evangelho ultrapassava a Palestina. O esboço primitivo do querigma foi metodologicamente preenchido com as perícopes orais autênticas para formar um registro imutável. Então, aí onde vai surgindo, né, os evangelhos, os textos, as cartas. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tá dando para entender? E o último slide, a conclusão, pode ler para nós também. Conclusão: um artefato histórico e teológico. A erudição ortodoxa moderna rejeita a dicotomia cética. Uma biografia exaustiva, minuto a minuto, de Jesus é impossível, pois os evangelhos não operam assim. Eles selecionam, parafraseiam e organizam o material topologicamente. Esta edição cuidadosa é um método legítimo de transmissão de memória. Ou seja, meus irmãos, guardem essa frase também que eu aprendi certa ocasião com um amigo, uma ovelhinha, inclusive, o Cleiton, ele disse: Deus não explica as coisas, porque quem explica deve. Deus narra fatos. É como se ele dissesse: estou ensinando, siga-me. Ele não fica explicando. Pode ver que toda a revelação de Deus é isso, do Gênesis ao Apocalipse. Ele narra fatos. Ele convida-nos a segui-lo e a gente aprende obedecendo. Pode ver que nós não temos o registro minucioso, catedrático, porque na onisciência de Deus ele não precisou disso. O que ele precisou? Está nas Escrituras. Tá bom? Os 3 axiomas finais, leia para nós também, por favor. A parafrase não é falsificação. Diferenças de fraseados entre sinópticos indicam adaptação de foco teológico, não corrupção do evento. Exato. O fato de termos 3 visões é complemento, é amplitude. É como, por exemplo, pegarmos Daniel e falar do Apocalipse, depois Zacarias fala do Apocalipse, Joel cita também sobre a destruição, o grande julgamento, e vem Apocalipse, Tessalonicenses, e a gente fala o seguinte, tá vendo? Ó, eles são incompletos, porque eles falam do fim, mas nunca chegam a alguma coisa. A questão não é essa, a questão é que são profecias que se completam, não que se lutam entre si. A Bíblia é isso, né? Tá bom? Segundo. Fidelidade ao propósito. Os primeiros cristãos preservaram a tradição não apenas porque era útil, mas fundamentalmente porque era a verdade. Esse é o ponto. Aqui nós não estamos defendendo as Escrituras porque ela é útil, mas porque ela é a verdade de Deus. Agora guardem isso. Deus está apenas na Bíblia? Não, meus irmãos, claro que não. Deus é muito maior que a Bíblia, mas a Bíblia é o necessário da verdade de Deus para todos os filhos em todas as gerações. Ponto final. Deus poderia ter nos deixado 50 Bíblias, mas ele achou por bem de deixar uma Bíblia, né? Tá bom? E o último. O veredito final. Avaliados segundo o seu propósito de proclamar as boas novas, os 4 evangelhos merecem total confiança histórica e exegética. Completamente. E eu diria que tolos são aqueles que desprezam, tentam distorcer essa grande verdade que é o maior presente de Deus a nós. Lembrando que os 4 evangelhos é a biografia do Deus menino, do Deus homem, do Deus que encarna e que nos redime, e que nos salva, e que reina para todo sempre, e que um dia vai vir nos buscar. Então, é uma pena que existam pessoas que queiram, né, em nome da inteligência, em nome do ceticismo, desconsiderar. Nós somos aqueles que creem e que seguem
essas palavras, tá bom? Tudo bem até aí? Joia? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, falamos aqui agora sobre essa parte. Então, agora a gente vai para a próxima parte, que é o capítulo 7, tá bom? Como eu tinha mostrado para vocês aqui. Deixa eu voltar só para concluir Pastor, 2 aqui. minutinhos e já volto já. Tá bom, só vou mostrar aqui, Tomé. Eu também vou terminar a gravação. Ó, só mostrando aqui, a gente falou aqui do capítulo 5. Eu vou pular os 4 evangelhos, que é o capítulo 6, vamos para o capítulo 7, tá bom? A introdução panorâmica, a vida de Jesus e o ministério público, tá bom? Porque os 4 evangelhos a gente vai trabalhar já depois que a gente trabalhar esses outros pontos, tá bom? Tudo bem? Então, vou parar agora e voltamos em instantes e a gente faz um bloco. Vou abrir o slide aqui e a gente vai prosseguindo assim com bastante cuidado e cautela, tá bom? Tudo bem, irmã? Alguma pergunta? Alguma pergunta, Tomé? Não, pastor. Então vou Tá parar aqui a tranquilo. gravação. A gente vai para o último bloco mais curtinho, tá bom?